Quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta para continuar debatendo a vida política brasileira. Vamos aqui tentar entender algumas coisas que muitas vezes passa desapercebido. Muito embora a vida em si não nos deixa esquecer de tudo que está acontecendo, de um jeito ou de outro. E aí eu digo que apesar de algumas notícias que até nos alegram, por exemplo, quando vemos aí, olha só, por exemplo, o filho do atual mandante brasileiro, né, ser acionado pela lei Maria da Penha, veja só como são as coisas, hein? Ele foi acionado pela lei Maria da Penha por maus tratos à sua esposa, por pressão psicológica, até uma pequena agressão, uma cotovelada. E eu fico pensando, já pensou se fosse um dos filhos do mito? Como estaria a imprensa nesse momento? Não teria outro assunto, com certeza. Mas como é o filho do Luiz Inácio, então é dado como uma situação assim, meia boca, né? Muito embora, vamos falar a verdade, a esposa que denunciou o filho do Luiz Inácio na Lei Maria da Penha sabia muito bem o terreno que estava pisando, né? Ela sabia onde se meteu quando resolveu se relacionar com o filhinho do papai, aquele que manda prender, manda perseguir se quiser, né? E ela também desfrutou muito das vantagens que isso proporcionava. E agora, ela está vendo aí a real, está pagando o preço. Muito embora isso não diminua o que ele fez, que é uma agressão. Isso é crime, principalmente nos dias de hoje, com a lei da Maria da Penha que não perdoa. Mas diante de tantas outras situações que se antigamente eram tratadas como absurdas, hoje nós vemos coisas com maior naturalidade, como uma notícia comum, como a de que um corrupto de marca maior subiu no plenário do Congresso Nacional para discursar e falar sobre democracia, sobre a soltura de militantes de grupos criminosos beneficiados com benevolência aí da maior corte brasileira. Essas notícias nós vemos diariamente, né? Políticos aí que cometem graves erros lá dentro do parlamento e é abafado o assunto. Tudo isso nós vemos. Olha só, vimos até, coitado, um pobre dono de uma Porsche de mais de R$1 milhão que foi forçado a bater na traseira de um ousado trabalhador de aplicativos em seu carro de pobre, que morreu com a finalidade de prejudicar a vida de outro filhinho da mamãe, para não dizer do papai, que inclusive deixou o local do acidente com a mamãe. E olha, com a benevolência da polícia, que não deveria ter deixado ele sair do local. Claro, fugiu para escapar do bafômetro ou sabe-se lá mais do que. Essas coisas acontecem no nosso país hoje em dia e causa espanto de 10 minutos. Depois passa. Mas claro que sabemos que está tudo de ponta cabeça em nosso país, pois essas mudanças de comportamento na nossa sociedade vêm ocorrendo aí paulatinamente nos porões de Brasília, nos centros acadêmicos das universidades, nos plenários de tribunais, né? Tudo isso vem acontecendo há muito tempo, de forma sutil até ficar escancarado, até poderem liberar bandidos de presídios como o de Mossoró e avisarem que não vão mais procurar porque estão cansados, gastando muito dinheiro. Deixa eles. Quando citamos a grave situação econômica que se desenha no Brasil como algo que pode provocar a queda de um governo, nos esquecemos que ao mesmo tempo esta crise econômica é também parte fundamental
para que se estabeleça uma mudança de sistema política em qualquer país. É o que esse governo quer: levar a população à pobreza, deixar todos dependentes de bolsa disso, bolsa daquilo, ajuda aqui, ajuda ali, como se fosse mesmo um cabresto em nossas bocas. Seguindo aí as palavras do general Pinto Silva, um dos poucos oficiais que se manifesta em seu blog, mas longe de redes sociais, vemos hoje a tentativa da classe política de esquerda em implantar uma ditadura do proletariado, ou uma sociedade regulada, e conta para isto com a falta de ética na política. Conta com a inação das autoridades, com a falta de comprometimento dos poderes constituídos com uma justiça. Do aparelhamento do Congresso Nacional, inclusive, aliada à falta de segurança pública, da falta de oportunidades para que as pessoas tenham uma ascensão social e, claro, a falta de equilíbrio econômico, onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Não porque seja errado o rico ganhar dinheiro, mas é porque os governos de esquerda, não fazem nada para que os pobres tenham uma ascensão, tenham melhor qualidade de vida, tenham acesso a melhores empregos, a estudo. Muito bem, tudo isto veio à tona como uma verdadeira avalanche ou choque de realidades com a vitória da direita lá em 2018, com a vitória do mito, que acabou por provocar o rompimento de grande parte dos grupos sociais com os partidos de esquerda, principalmente com o PT, que já sofria com o desgaste de Luiz Inácio por conta da Lava Jato. Quebrou-se então os laços de hegemonia do partido com seu falso opositor chamado PSDB. Nós nos enganávamos com o PSDB achando que era um partido de direita e não era. Hoje nós temos certeza disso. Tudo isso veio à tona. E claro que isso provocou o mesmo efeito que se provoca quando derrubamos um cacho de marimbondos. Assim como os marimbondos, a esquerda se rebelou, veio para cima numa verdadeira gana de vingança, fazendo o que era e continua sendo necessário para ferir seus oponentes. Assim como o ministro Marco Aurélio Mello afirmou logo após o julgamento da Suprema Corte, que anulou os processos de Luiz Inácio, os ministros ressuscitaram politicamente Luiz Inácio. E isto gerou desenlaces inadequados e perigosos para o Brasil, com o potencial de um retrocesso da nação brasileira. Então é claro que não podemos aceitar essa situação como se fosse uma situação natural, comum. Mas também não podemos acreditar que estamos vivendo em terra arrasada, desistindo de lutar por nossas causas. E principalmente, não podemos mais contar apenas com a luta de um único líder, como Jair Messias Bolsonaro, pois bem sabemos o fardo que ele carrega em suas costas. Nós sabemos o quanto ele é perseguido, apunhalado diariamente. E nem sabemos quantas horas ele consegue dormir por noite. Então não podemos deixar só nas mãos de Jair Bolsonaro, né? Ou seja, temos que partir para a luta. Ele precisa mais do que nunca que levantemos nossas bandeiras, que defendemos nossos valores, tão aclamados por ele como família, pátria e liberdade. Temos que mostrar que estamos unidos, né? Dando apoio, participando e deixando de lado o medo de se manifestar. Por quê? Os pleitos de 2024 serão fundamentais nos mais de 5.500 municípios brasileiros para que anulemos o avanço da esquerda pelo país. Pois são essas as metas onde eles depositam todas as fichas, aumentarem o número de prefeitos, porque quanto mais prefeitos, maior a chance de melhorar as bases políticas de esquerda. Né? Ao contrário,
quanto maior o número de prefeitos conservadores pelo Brasil, mais difícil fica para que os partidos de esquerda fortaleçam essas suas bases e, consequentemente, elejam seus deputados federais e senadores para o pleito de 2026. Então precisamos urgentemente aumentar significativamente o número de deputados e senadores para dominar o Congresso Nacional. Caso contrário, nossas chances de alterar o rumo político do Brasil são praticamente nulas. Nós já sabemos quem está comandando a nação, né? É a Suprema Corte aliada ao Executivo. O Legislativo está levando tudo em banho-maria. Por quê? Está recebendo emendas parlamentares à vontade para agradar e aliciar a quem compartilha dessas ideias do atual mandante brasileiro. Então temos que virar essa chave, temos que mudar esse panorama. Porque senão vão continuar surgindo situações como essa, por exemplo, que a Polícia Federal está encontrando dificuldades para entender a rotina de Jair Bolsonaro nos 2 dias em que ficou hospedado lá na Embaixada da Hungria, logo após ter sofrido busca e apreensão em fevereiro. Eles não desistem dessa conversa, eles ficam mantendo vivas essas narrativas para continuar desgastando aquilo que eles sabem que não vão desgastar em hipótese alguma. É como ficar passando lixo em cima do aço. O aço não vai partir ao meio com isso, de jeito nenhum. Eles dizem que os principais obstáculos estão relacionados ao fato de que a embaixada é inviolável. Ou seja, a Polícia Federal não pode solicitar imagens, poder solicitar até pode, mas não pode obrigar que a Embaixada da Hungria ceda imagens do interior de uma embaixada. Tampouco não podem quebrar o sigilo dos equipamentos internos devido a essa inviolabilidade, né? Esse tipo de notícia serve para tentar apenas esconder o fato mais notório sobre esse assunto, que foi a notícia que saiu hoje de que a Embaixada da Hungria demitiu 2 brasileiros que trabalhavam por lá, acusados supostamente de terem enviado as imagens que mostrava Jair Bolsonaro entrando na embaixada para o jornal The New York Times. Eu nem sabia que tinha brasileiro trabalhando ali dentro, né? Ora, esse tipo de notícia é muito mais grave, porque mostra o quê? Primeiro, 2 funcionários quebrando, muito provavelmente, diversos protocolos de trabalho, ou seja, não pode levar para fora o que acontece lá dentro. E principalmente mandando para um jornal estrangeiro. A Polícia Federal deveria estar atrás de quem possibilitou o envio dessas imagens, né? Chamar esses 2 funcionários para prestar depoimentos. Só que eu penso que dessa vez a Polícia Federal quebrou a cara e vai ficar só na vontade, porque eles não vão conseguir obrigar a Hungria a deixar eles entrarem lá para vasculhar imagens da embaixada. Sem chances, né? Então, tudo isso que está acontecendo, para nós, pode até não estar mais causando tanto efeito como se fosse 30 anos atrás, que uma simples morte de alguém já causava um estardalhaço. Hoje não, tudo é comum, tudo é normal. Mas, de fato, temos que ficar alertas para não entrarmos no esquecimento de que temos uma luta. A luta conservadora, que nós precisamos manter viva esta luta para poder retomar o controle do país, que obviamente, evidentemente, está indo rumo ao precipício. Em matérias jornalísticas, apontando esse caminho, principalmente o caminho econômico desastroso, é que não falta. Todos nós estamos sentindo no bolso quando vamos ao mercado. Então, meus amigos, vamos manter viva essa luta, por pior que pareça a situação. Eu sei que muitos de vocês não gostam de assistir vídeos assim, com uma tendência negativa, mas a gente não pode ficar inventando notícias positivas. A realidade é uma só. Por isso eu conto com o apoio de vocês. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Passem o link desses vídeos para os seus amigos, para que eles me acompanhem aqui no Terra Brasilis News. O canal precisa crescer de um jeito ou de outro, precisa sobreviver
para que eu continue fazendo vídeos também. Portanto, quem puder colaborar com o canal, eu agradeço de coração. Aqui eu não vendo revista, não vendo assinatura de 10 anos, né? Não vendo isso, não vendo aquilo. Só peço ajuda, porque é um trabalho voluntário da minha parte. Então ajuda quem quer e quem pode. Quem não pode e quem não quer, basta então assistir, dar o clique de like e convidar os amigos para me assistirem. Assim eu ganho pontuações dentro do YouTube. Agradeço a atenção de vocês, conto com vocês em uma próxima oportunidade, amanhã se Deus quiser. Desejo a todos aí um excelente fim de noite, muito bom descanso. Tchau, tchau.